Muito boa noite, o Gazeta Esportiva já está no ar e hoje vamos falar muito das quartas de final do Campeonato Paulista, tanto da classificação de Palmeiras e Santos, como também dos jogos desta noite. Corinthians e Ferroviária, lá em Itaquera, e o Ituano encarando o São Paulo em Itu. Mas antes disso, a gente quer saber de você que nos acompanha aqui no Gazeta Esportiva. Quem tem o jogo mais complicado nesta noite? Corinthians ou São Paulo? Você vai votar lá no site gazetesportiva.com, clica na nossa enquete e também participa do programa mandando comentários pelas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. Pisca a hashtag, isso mesmo. E você tem mais uma opção para interagir com a gente, mandando um vídeo de até 10 segundos, seu nome, sua cidade, celular deitado, meu WhatsApp, anota aí, 994791633, 994791633. Qual é o jogo mais difícil desta noite, Celso Cardoso? A Ferroviária não vai ser bolinho para o Corinthians não, mesmo jogando em casa, mas acho que o fato de jogar na arena torna as coisas menos difíceis, digamos assim, ao Corinthians. Não é mais pressão? Não? Ou o Corinthians se sente acomodado, tipo, acomodado no bom sentido? Não, se sente confortável, digamos, apoiado. Isso. Né? O Corinthians precisa de uma vitória, joga em casa, se empatar ainda tem a chance dos pênaltis. Então, eu vejo um jogo difícil para o Corinthians, mas mais difícil mesmo para o São Paulo. E o Martinelli lá, do Ituano? O São Paulo joga por empate, é verdade, né? Mas o Ituano joga em casa, com o apoio da torcida, o São Paulo, sabe, a gente vai, daqui a pouco tem reforço importante chegando, Opa! né? Isso melhora um pouquinho a autoestima do torcedor, mas acho que o do São Paulo é mais difícil. E aí, Chicão? Eu acho que o mais difícil é do Corinthians, sempre, né? Sempre. Sempre o mais difícil é do Corinthians. O Corinthians se embanana contra equipes pequenas, né? E levando todo o meu respeito à Ferroviária, a Ferroviária não é grande, né? A Ferroviária arma um time para jogar um campeonato. Hoje você falou isso, se fosse um clássico, eu tinha certeza que o Corinthians passava, mas você está até meio Se receoso. fosse contra o Palmeiras, com certeza dava Corinthians, por exemplo. Mas como fosse contra o Flamengo, dava Corinthians. Tá. Fosse contra o Cruzeiro, dava Corinthians. Se fosse contra o Inter, dava Corinthians. Mas hoje é contra a Ferroviária, eu vou esperar o jogo. Tá bom, Chicão. Olha, Red Bull Brasil e Santos ficaram no empate 0-0 ontem no Moisés Lucarelli, mas esse placar que deu a classificação ao Peixe definitivamente não representou a nota da partida. Veja com Adriano Dolfi. Em Campinas, o Santos foi para frente logo aos 2 minutos com Eduardo Sacha. Júlio César foi bem e salvou o Red Bull Brasil. Em 10 minutos, o Peixe já havia chegado com perigo 4 vezes ao gol adversário. Só aos 29 ocorreu o primeiro ataque do time da casa no chute de Aderlan. Depois Robertson cruzou e David livrinho furou. A resposta foi rápida, cruzamento de Sanches e cabeçada de Pituca. Júlio César salvou mais uma vez. Osman deu um pisão em Sanches. Confusão e o árbitro Leandro Bizio Marinho mostrou apenas cartão amarelo. Teve ainda o zagueiro Gustavo Henrique lesionado, substituído por Luiz Felipe. No segundo tempo, aos 18, Osman fez boa jogada e acertou o travessão. Aos 30 foi a vez de Rodrigo finalizar com perigo em chute cruzado. O Peixe garantiu o resultado, 0-0, que classificou a equipe para a semifinal do Paulistão. Creo que fue un juego favorable para nosotros, fue más allá de la ventaja en Pacaembu de 2 goles, el equipo hoy salió a buscar y tuvo mucha chance de gol, prácticamente neutralizó a Red Bull y no tuvo ningún riesgo en la clasificación y bueno, ahora esperar la semifinal con el que se clasifique para tratar de hacer un juego con la misma intensidad de que se jugó hoy. A classificação do Santos de Jorge Sampaoli foi relativamente tranquila aqui dentro de campo. Difícil foi assimilar tudo o que aconteceu na entrevista coletiva no Moisés Lucarelli. Tinha de tudo. Uma família de quero-queros protegendo o ninho. Mesa de ferro do exame antidoping. Cadeira de plástico. O técnico argentino comentou o fato inusitado. Para ustedes, para nosotros, sería mucho más cómodo tener una sala de prensa, jerarquizaría mucho más el torneo paulista
O sea, habría que tener el mínimo de condiciones para poder tener las comodidades de la elite del fútbol. Si no, el fútbol no tiende a crecer. Y en esto es sencillo, tener atención para que la prensa tenga comodidades para trabajar, nosotros también las tengamos, y en muchos estadios lamentablemente no pasa. Ojalá que haya um crescimento e um apoio para que isto cambie. Gente, parecia até efeito sonoro, quero, mas era de verdade. Eles podiam ser atacados, porque quero são perigosos. É que o São Paulo está chegando aqui agora. Isso, ou não é paulistinha, Celso Cardoso? A Ponte Preta também já disputou o Campeonato Brasileiro, primeira divisão, e não é diferente. Não foi diferente, mesmo estádio, a mesma coisa. É muito largado, sim, né, pois Celso? mas é assim há muito tempo. Eu já narrei final de Campeonato Brasileiro em São Caetano no teto. No teto, digo, em cima do estádio. Na laje. Na laje. No telhado, Celso. E o Santos mesmo, já cheguei a ter um espaço que é um buraco que é meio, sabe? As condições de trabalho nos estádios brasileiros... que lamentável. É muito ruim. É muito ruim, sinceramente é ruim. É ruim para quem trabalha como jornalista, é ruim para profissionais do futebol, jogadores, treinadores. O que ele está falando sabe, os estádios precisam ter um mínimo de condições, né? Abrigar os torcedores com conforto e abrigar também quem trabalha no estádio com um mínimo de conforto, sem esse tipo de improvisação. Vamos imaginar que fosse uma noite chuvosa. O que fazer? Como fazer? Né? Então, são situações que os dirigentes não pensam muito, não estão preocupados, né, em arrumar um lugar para que as coisas aconteçam de maneira profissional. E olha que a gente está falando do Red Bull, né, que manda o jogo em Campinas, e agora vai ter a chance de fazer um estádio com a compra do Bragantino. Isso. Né, então devem reformar o estádio, transformar numa arena bonita, tal. E aí, obviamente, deve ter também uma acomodação à imprensa à altura do profissionalismo que a Red Bull Brasil, né, ou que vai ser Red Bull Bragantino, sugere. Mas vamos esperar também para ver o que eles vão fazer, né? Estão prometendo muito. E no futebol brasileiro, quem muito promete não faz nada, né? Você vê que Flamengo já prometeu também, uma arena não cumpriu. O Santos mesmo está atrás de uma arena e está difícil de cumprir. Então vamos esperar um pouquinho. Quem cumpriu mesmo foi o Palmeiras, de um jeito ou de outro, e o Corinthians, de um jeito ou de outro. Mas tirando esses times, quem que prometeu o quê? O Grêmio, o Internacional, enfim. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que a Red Bull vai fazer. Eu tenho minhas restrições. Agora, isso é uma tremenda várzea, né? Vamos ser sinceros, é uma tremenda de uma várzea. Isso aí nem final de campeonato aqui de várzea, unindo aí Zona Leste contra a Zona Sul, dá um vexame desse. Nossa. Então, sabe, em cima do ninho do quero-quero, aí é demais, né? É demais, gente. E o exame antidoping, qual a seriedade que você dá para um exame antidoping que é realizado naquelas condições, Nenhum. Então você pode até questionar. Qualquer um pode ir lá e fazer xixi na latinha. Quem é que vai, ou no vidrinho? Quem é que vai falar que foi ou não foi? Mas repito, né? A gente só está falando que o Sampaoli reclamou com toda razão. Mas é uma rotina. São anos e anos. Só quem vai narrar o jogo, que não tem os direitos de transmissão, como é o nosso caso, sabe a dificuldade para arrumar um espaço para poder narrar o jogo, para sentar e se acomodar. Muitas vezes chegar no estádio 4 horas antes do jogo, 5 horas, e ficar esperando para você ter o seu espacinho ali, senão some. Mas é importante a gente colocar, legal que o São Paulo falou, e a gente cobrar também melhores condições de trabalho para nós e para os atletas também. Já o Palmeiras teve um início de jogo arrasador, goleou o Novo Horizontino, garantido também ao time de Luiz Felipe Scolari a melhor campanha do Paulistão, dando a vantagem de decidir em casa na semifinal. Coincidência ou não, tudo isso aconteceu também graças à volta de um importante jogador. A previsão inicial era de que Daverson precisasse de pelo menos mais uma semana para se recuperar da lesão muscular. Mas o atacante apareceu como surpresa na escalação do Palmeiras para enfrentar o Novo Horizontino. Ele já vem treinando há 7, 8 dias. Não é um jogador pronto para jogar 90 minutos, mas ele tinha que ser usado no jogo de hoje para a gente até saber da real condição dele para futuros jogos. O Palmeiras começou o jogo em cima do adversário. Depois do escanteio cobrado por Dudu, Felipe Melo acertou uma cabeçada fortíssima para fazer 1-0 para o Verdão. Não demorou muito e saiu outro gol de cabeça.
Dudu bateu o escanteio do outro lado. Daverson desviou e Ricardo Goulart mandou para a rede. 2-0 em apenas 9 minutos de jogo. Nós montamos um time em que estruturamos a partir de determinadas observações do time contrário e por isso a colocação de jogadores com uma estatura muito elevada também, para que a gente tivesse nessa bola aérea uma vantagem. Foi onde nós conseguimos fazer os 2 primeiros gols. Em desvantagem, o Novo Horizontino até que tentou reagir, mas parou em Fernando Praz. As esperanças do time do interior acabaram no VAR. Foi graças ao recurso eletrônico que o árbitro viu o toque de mão de Everton Senna e marcou pênalti para o Palmeiras. Gustavo Scarpa bateu para fazer 3-0. Não demorou muito e outro pênalti para o Verdão. Dessa vez não precisou de VAR nem nada. Depois da tabela de Daverson e Gustavo Scarpa, a arbitragem marcou pênalti no atacante. Desta vez quem bateu foi Dudu, para transformar a vitória em goleada, 4-0. E não ficou por aí. Tudo começou numa cobrança de lateral. Bruno Henrique ajeitou e Gustavo Scarpa bateu para fechar o placar. 5-0 Verdão. A goleada foi o maior placar conseguido pelo Palmeiras desde que Filipão assumiu o time no final de julho do ano passado. Além disso, há exatamente 1 ano, o Verdão não vencia por um placar tão elástico. A última vez foi exatamente nas quartas de final do Paulistão de 2018, contra o mesmo Novo Horizontino, pelo mesmo placar de 5-0. De quebra, o Palmeiras vai para a próxima fase com a melhor campanha entre os 4 semifinalistas. No passado também o Palmeiras era a melhor campanha, perdeu. Tem que ganhar, vai a semifinal, tem que ganhar a semifinal. Depois tem que ganhar a final. Então, o negócio é ganhar o que vem pela frente. Não interessa pensar na campanha. E de certa forma o Filipão tem razão, né? A melhor campanha, ela é interessante só pelo fato de você poder decidir em casa. Mas é uma grande coisa, né? Mais ou menos. O Palmeiras decidiu em casa no ano passado e perdeu o título para o Corinthians. Porque deu mole, né? Deu mole. Sim, mas deu sim, mole. é uma vantagem, mas, sabe, não é tudo isso, não. Mas o Palmeiras surpreendeu, sinceramente, é um time de poucos gols, tem uma defesa muito sólida, a melhor defesa da temporada, mas o ataque estava devendo. E de repente você vê o Scarpa desencantando assim, né? Ele é artilheiro do time ao lado do Goulart, os dois. Ele bate bem na bola. Tem 4 gols, pois é. Muito bem na bola. O Borja, no ano passado, foi artilheiro do time, esse ano até começou bem, mas estacionou nos 3, não fez mais. E aí você tem o Goulart e o Scarpa como artilheiros do time. 4 gols é um número muito baixo, né? Mas, de qualquer forma, mostra que a coisa está pulverizada. Se o Palmeiras não tem um atacante que resolva, como tem o Corinthians, por exemplo, no caso do Gustavo, verdade, né, os outros jogadores têm aparecido para resolver e para definir. Olha, pelo jeito, o Filipão deu uma bronca no time depois do jogo, né? Vocês fizeram 5 gols, não era para fazer 5. Eu não quero goleada, eu quero que... Estou brincando. Ele deve ter dado parabéns ao time. O time ontem do Palmeiras respeitou a tradição e foi lá e meteu 5. Tem que meter mesmo. Porque e não pode reclamar do VAR também, né? Não pode reclamar do VAR. O VAR dessa vez não atrapalhou e o Palmeiras desenvolveu um futebol maravilhoso. Esse pênalti aí foi em cima da linha, né, em cima do Daverson, não pode se reclamar. O primeiro pênalti foi muito contestado pelo adversário, mas no meu modo de ver, foi pênalti e foi muito bem marcado, sabe? Eu acho que estão valorizando muito a participação do VAR. Hoje eu estava escutando o Oscar Roberto Godoy, que foi nosso companheiro aqui, que estava lá que está agora na Transamérica, dizendo o seguinte, que estão valorizando demais o árbitro do VAR e inocentando o árbitro de campo. Não, o árbitro de campo tem que ir para o VAR quando ele tem uma dúvida. Não é o VAR que tem que determinar o que está acontecendo. É o cara que está no campo. Né? Ele tem que chegar e falar assim, não, foi pênalti, eu fiquei na dúvida, então eu consulto o VAR. É o contrário. Na Europa funciona assim. Aqui está funcionando o contrário. O VAR é a estrela e o árbitro é o instrumento. É o contrário. O VAR que é o instrumento do árbitro, né? Para ele não errar. Exatamente. E o Felipe Melo? Ontem. O Felipe Melo também fez um golaço de cabeça e depois fez uma orçada. Dá para soltar aí? Para variar, né? Olha lá. Ele subiu de cabeça, né? Aí, ó. Nossa. E meteu o cotovelo no cara.
Aí é complicado a imagem, a gente não tem como fizer, mas foi aí, ó. Aí ele teria dado uma cotovelada, olha Agora. Aí, olha lá, ele puxa o cara. Nossa. Olha lá. E ficou de graça. E ficou de graça. Ficou de graça, ó. Olha. Agora, com essa imagem, o pessoal está querendo puni-lo, né? Sim, e deve punir, tem que punir. Tem que punir. Ele ia dar um soco, é isso? Pois Ele pisou na cabeça do cara ou que eu estou vendo coisa? Não pisou. Não pisou, mas ele dá o soco. Desculpa, eu não gosto de falar assim sobre profissionais, mas é um irresponsável. É irresponsável. É um irresponsável. Não adianta nada ficar falando do Davidson. O Felipe Melo é um cara, não é moleque. O Davidson ainda, você pode pensar, pô, o cara tem, né? É jovem. Agora, o Felipe Melo tem todo um histórico do qual ele se vangloria muitas vezes. A história de quando ele chegou no Palmeiras. Se tiver que dar soco da cara de Uruguai, não vai dar. Sabe, por exemplo, ele não é importante para o time? Lógico que é. Se ele for punido, e tem que fazer com ele a mesma coisa que fez com o senhor Davidson, se ele ficar fora das finais. Porque ele prejudica o time do Palmeiras. Não deram uma multa de 250 mil, se me falha a memória? Me ajuda aqui, Rodolfo. Acho que foi 300 Acho que 250 mil. Tem que multar o Felipe Melo do mesmo jeito. Não pode passar, 400. Porque é totalmente inaceitável esse tipo de situação. É inaceitável. Aliás, por mais que tenha rusgas... Mas o árbitro não deu nada na partida. Tudo bem, mas ele pode ser punido porque a imagem está lá mostrando o que ele fez. Pode? Claro que pode. Pode sim. Pode. O tribunal puniria. Mas aí o Flávio Prado não fala que aí você está indo para um outro lado do jogo que não é legal? Histórico, o Copa do Mundo já a fez opinião isso. dele essa aí. Porque através de tape dá para você punir. O árbitro não viu, aliás, nem o VAR viu também, né? Mas o soco não pegou. Ele derrubou o cara, mas o soco não pegou. Mas aí que vale... É a agressão do mesmo jeito. Vale a tentativa. É a agressão do mesmo jeito. Ele disse que se desequilibrou na hora, entendeu? Aí, ó, ele foi... Ele dá um puxão. Quem quebrou a mão? Sim, ele se desequilibra e aí ele tenta com o braço direito primeiro e depois com o esquerdo primeiro e depois com o direito. Olha, o cotovelo e depois ele vai e soca. Ele falou que quase quebrou a mão no lance, só se fosse um soco que ele ia dar no cara, assim, né? claro, é bem natural essa queda. Olha só como é natural. Nossa, gente, ele tenta dar 2 socos. Pior é isso, é a cara de Sabe pau que não é natural esse movimento que ele faz com o braço direito, isso aqui, né? Porque se você cai, você cai assim, né? Claro. Você não cai dando um soco fazendo na cabeça força de alguém. ainda. Bom, mas tudo bem. Eu aqui me desconcertei. Vamos começar o nosso giro pelos jogos de hoje, das quartas de final do Paulistão, acionando o Jonas Campos com as notícias do jogo entre Corinthians e Ferroviária. Boa noite, Jonas! Oi, Michele, muito boa noite para você, para o Celso, para o Chico, todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui da Arena de Itaquera, sendo mais específico, ó, da beira do gramado, que daqui a pouco mais de 3 horas terá a bola rolando às 9h30 para Corinthians e Ferroviária tentando essa vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Expectativa de bom público aqui em Itaquera. Até ontem à noite, 28 mil ingressos vendidos, provavelmente então casa cheia aqui na Arena, se não cheia, pelo menos bom público, com certeza mais de 30 mil torcedores empurrando esse Corinthians, que hoje precisa de uma vitória simples para garantir essa vaga para a semifinal, assim como a Ferroviária. Em caso de empate, decisão nas penalidades máximas. Já pensou? Isso porque no jogo de ida lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, ficou tudo igual. 1-1, o Corinthians não teve uma boa atuação, saiu atrás do placar, mas conseguiu o empate graças a ele, ao artilheiro Gustavo, que entrou no decorrer da partida, vinha de 4 jogos fora e hoje, inclusive, deve ser a grande novidade na equipe titular do Corinthians. Eu digo deve, não cravo 100%, porque a atividade comandada pelo técnico Fábio Carille ontem no treino da véspera foi fechada para a imprensa, fechada para os jornalistas. Pudemos acompanhar apenas os 15 primeiros minutos da atividade, o aquecimento. Então não sabemos a exata equipe titular, mas a tendência é que Gustavo retorne iniciando desde o início a partida de hoje contra a Ferroviária. Então a gente mostra agora, para entrar já no clima do jogo, a preparação do Corinthians, o treino da véspera, com entrevista coletiva dele, do artilheiro do Timão na temporada, com 9 gols até aqui, Gustavo. Olha só. Depois de 4 jogos fora e um entrando no decorrer da partida e decidindo para o Corinthians, Gustavo deve voltar à equipe titular hoje à noite, 100% recuperado do problema no joelho.
O artilheiro do time na temporada com 9 gols é a prova de que tudo tem seu tempo. Basta compararmos o momento atual do camisa 19 com a primeira passagem dele no Corinthians lá em 2016, quando disputou 9 partidas e não marcou um golzinho sequer. É que nem eu falo, acho que eu não estava preparado também, estava um pouco maduro. Na minha saída eu procurei aprender bastante e graças a Deus eu consegui evoluir. Agradeço ao Fortaleza, ao Rogério Ceni que abriram as portas para mim, onde muitos times não acreditavam mais no Gustavo. E lá eu consegui reconquistar minha confiança no futebol e hoje eu estou colhendo o fruto de muito trabalho que eu fiz. Trabalho que teve a participação fundamental dela, mulher e personal de Gustavo. Me ajudou a eu focar mais na minha carreira, a eu focar mais como atleta. A minha alimentação melhorou muito, o meu estilo de vida melhorou muito. Acho que isso foi fundamental e só tenho que agradecer a Deus por ter colocado a Mayara Martins Herbeto na minha vida. Além do provável retorno de Gustavo entre os 11, Bozelli, fora da última partida por conta de um edema na panturrilha, volta a ser relacionado. E o Cássio, joga ou não joga? O goleiro que foi substituído no domingo com dores no quadril voltou a treinar ontem e está relacionado. Com isso, tirando o Fagner, que estava servindo a seleção brasileira, Fábio Carille deve contar com força máxima para o duelo decisivo contra a perigosa equipe da Ferroviária. Não há tempo de mudar, acho que o Ferroviária não vai mudar a sua característica. É o mesmo estilo de jogo que eles tiveram contra nós, ele usou o campeonato todo, acho que vai ser da mesma forma. A gente tem que entrar ligado e fazer o que a gente vem fazendo, e espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair a classificação. O Corinthians, que precisa de uma vitória simples para avançar à semifinal do Paulistão, deve ir a campo com Cássio ou Walter, Michel Macedo, Manuel Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Sornosa, Pedrinho, Cleison e ele, Gustavo. Esse aí, o provável Corinthians, é bom frisar provável, porque pode ter até novidades. Por exemplo, não será surpresa para ninguém se o Jadson aparecer na vaga do Sornosa e o Wagner Love na do Pedrinho. Tudo pode acontecer, como eu disse, como a gente mostrou na matéria, o treino da véspera do Corinthians foi fechado para a imprensa. A situação do Cássio, treinou ontem, não sabemos como ele está em relação às dores no quadril, deve passar pelo bom e velho teste do vestiário para saber se terá ou não condições de jogo. Caso o Cássio não jogue, o Walter vai para essa partida, substituto imediato, que inclusive não tem contrato renovado com o Corinthians, não terá o contrato renovado com o Corinthians ao fim da temporada. O Walter já sabe disso, o Corinthians já decidiu não renovar com o Walter, mas ele segue sendo o substituto imediato do goleiro Cássio. Mas eu acho que o Cássio, ele é bastante fominha, vem quebrando recordes aí com a camisa do Corinthians, deve atuar nesta partida. Do outro lado, Ferroviária vem fazendo um grande campeonato paulista. A equipe comandada pelo técnico Vinícius Munhoz deve manter o mesmo esquema de jogo da partida de ida. Não conta, é verdade, com o atacante Lúcio Flávio, que deixou a partida com um probleminha na coxa. O Thiago Santos deve ser o substituto. Mas a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva a provável escalação da Ferroviária, a locomotiva para o jogo de daqui a pouco. Tadeu, Diogo Matheus, Ryan, Rodrigão e Arthur Henrique. Anderson Uchoa, Tony, Felipe Ferreira e Léo Arthur. Diego e Thiago Santos. Técnico Vinícius Munhoz. Essa Ferroviária, que vale lembrar, não chega a uma semifinal de Campeonato Paulista, faz 34 anos que não chega nessa fase da competição. O Corinthians, por outro lado, não fica fora da semi desde 2014, é o atual bicampeão paulista, 2 títulos conquistados com o Fábio Carille no comando, e o professor terá uma marca bastante importante na noite de hoje. Ele vai se igualar ao Vanderlei Luxemburgo como o 9º técnico que mais vezes dirigiu o Corinthians na história, chegando hoje à marca de 134 jogos à frente do Corinthians. É isso, em breve saberemos então mais um semifinalista do Paulistão e amanhã matéria completa no Gazeta Esportiva. Combinado, Michele? Eu volto com vocês. Obrigada, papai do Martim, muito obrigada. E aí, Chico Lang, para essa noite, o que você
prevê para esse jogo? Bom, você já falou que está um pouquinho receoso. Estou receoso. Estou receoso porque o Corinthians complica jogos contra pequenos, né? Tá. Não, com todo respeito à Ferroviária, mas não é um time grande, né? Monta um time para disputar o Campeonato Paulista e depois desmonta, né? Negocia os jogadores, né? Com times que disputam a segunda e a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, não é menosprezo. Mas o Corinthians realmente se atrapalha, porque, na verdade, o Corinthians tem dificuldade em propor o jogo. Esse que é o grande desafio do Carille esse ano aqui. É montar um time que propõe o jogo. Porque todo mundo sabe que o Corinthians tem dificuldade nisso. Até equipes grandes, quando vêm jogar aqui, Flamengo, Cruzeiro, atacam, mas deixam a bola mais para o Corinthians propor o jogo. E o Corinthians não tem jogadores que propõem a partida. Entendi. O Celso, outro dia, eu estava assistindo o Gazeta Esportiva e ele falou, poxa, eu estou gostando do Sornosa. E eu também. Eu também. Porque o Sornosa, pelo menos, ele propõe o jogo, ele sai com a bola dominada, faz um lançamento. Né? É bom nas bolas paradas. É bom nas bolas paradas. Ele é o maior... Ele tem o maior número de assistências do grupo no time do Corinthians. Exatamente. Nossa, faz falta isso, eu né? acho que o Corinthians precisa ser humilde agora e dizer, não sabemos propor o jogo. Qual é o caminho? É o Sornosa? Então deixa o Sornosa. E o Carille, né, essa marca hoje à noite é importante, né? Já é um top 10, né? O Carille, ele se encaixou no Corinthians de uma maneira surpreendente. Quer dizer, surpreendente não. Eu já apostava no sucesso dele quando ele foi efetivado no cargo. É um cara sério. Conta com o respeito dos jogadores, tem credibilidade, enfim, tem tudo para chegar a mais uma semifinal. Bom, e daqui a exatas 5 semanas, no dia 1º de maio, completam-se 25 anos que o ídolo Ayrton Senna nos deixou. Olha o carrinho aqui do Senna, tudo bem? Gostou, Chico Lang, Celso, do nosso carrinho, da nossa arte? Olha que bonitinho. Tá empolgado hoje para o jogo do Coringão? Hã? Vai mexer o carrinho? Olha lá. Ah, não tá nada. Vai dar Corinthians hoje à noite. Seja bem-vindo, viu, Senna? Que era o time do Senna, né? É, claro, o Coringão hoje à noite. Um beijo, Senna. É o seguinte, toda quarta-feira aqui no Gazeta Esportiva nós teremos no programa algum material relembrando esse que foi, pra mim, o maior ídolo, né? Um dos maiores pilotos de todos os tempos. E hoje nós vamos assistir um outro campeão mundial falando do nosso piloto brasileiro. A entrevista foi feita pelo jornalista Rodrigo França, do Instituto Ayrton Senna. So Fernando, tell us about your experiences here in Brazil. You won the title here, you had a lot of good memories. So how is your relationship with Brazil? It's great. I have very good memories every time that I come here. Obviously, the 2 World Championships, they come to my mind, and also many podiums. Interlagos is the circuit that I have most podiums of the calendar with 7 times. And of course, we have a lot of memories of McLaren here in Brazil with Ayrton Senna. Everybody here in Brazil must ask you about Ayrton Senna. And as a fan, what are your memories of the Brazilian Grand Prix? Yeah, probably watching Senna winning here. That's the first memories as a kid, and then immediately I was in Formula One in the first couple of years. So, could you imagine doing the 6 or 7 last laps just 1 gear, the 6th gear? It was almost impossible, right? Yeah, almost impossible. One of those races that you need to be, you need to find some inspiration to really finish the race and also win it. So that was a special moment. I've been in Madrid in your exhibition, and you have a little go-kart, just like Ayrton Senna's McLaren 98 and 99. So what are your memories from Ayrton Senna and McLaren? Well, I think everyone of my generation, we saw Ayrton driving and winning with that white and red car, the McLaren with a yellow helmet, and you know, we used to see Ayrton when we were racing in go-karts when we were kids. I think definitely it was an inspiration for many of us, that generation, when we switched television and we saw that car winning, that yellow helmet winning. We want to become Formula One driver one day, just because of him. So I think he's one of the greatest for sure of our sport.
E eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Rodrigo França, jornalista, que vai contar pra gente um pouquinho mais como que foi esse encontro com o Fernando Alonso. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, obrigado aí mais uma vez pelo convite, Michele. Seja bem-vindo aí ao nosso Gazeta Esportiva. Rodrigo vai estar com a gente aqui pelas próximas semanas, nesse especial de 25 anos do legado da Ayrton Senna, né? Rô, conta pra gente sobre esse encontro com o Fernando Alonso, como foi, e ele vê o Senna realmente como uma inspiração, né? É muito interessante, porque a gente sempre lembra que o Lewis Hamilton é muito fã do Ayrton, né? Ele, inclusive, já ganhou um capacete do Senna, ele sempre faz uma referência ao Senna e tal. Mas o Alonso também é um grande fã, porque não tinha um campeão mundial na Espanha quando o Alonso começou no kart. E como você viu aí na matéria, o kart do Alonso, né, o primeiro carrinho que ele teve na vida, era pintado das cores da McLaren do Ayrton. Então é muito legal a gente ver que não só os brasileiros, né, se inspiram no Ayrton, mas também grandes campeões mundiais de outros países também. E nesse dia, o Rodrigo estava contando para mim aqui nos bastidores que teve uma corrida de kart entre os pilotos e os jornalistas. E ele falou assim, e eu ganhei. Eu falei, como assim? O Alonso correu, Rodrigo? Então, o Alonso correu, ganhou, mas foi desclassificado, né? Ele saiu em último. Ele saiu em último, veio passando todo mundo, foi muito divertido. E aí que você vê, né, a gente critica muito os pilotos, né? Falando, o cara fez uma barbeiragem, fez isso. Aí você vê o quanto que eles são realmente... São extraterrestres, né, que a gente brinca, né? E eu tava lá brigando pela corrida e tal, de repente olho para trás, é o Fernando Alonso, né? Então, assim, mas você ganhou, assim, ele claro, passou, ele não ganhou aí na hora do pódio, falou, gente, o Fernando Alonso e o Stoffel Van Dorn, que era o outro piloto da McLaren, ganharam, mas não conta, então dos jornalistas você ganhou, ganhei aquela champanhe que tá ali na imagem para abrir para os amigos lá, foi muito legal. Muito legal, Rô. E olha, gente, no dia 1º de maio, nós teremos um evento muito especial no Autódromo de Interlagos. A gente separou um vídeo e depois conversa mais sobre o tema. Emocionante. Rodrigo, o que vai ser o Senna Day? Olha, para quem é fã de corrida e de esporte em geral, não só fã do Ayrton, vai ser um dia imperdível. Então vai ter corrida de kart, vai ter corrida de revezamento a pé, né, o Ayrton Senna Racing Day, vai ter exposição de troféus, de macacão, capacete, todos os itens originais que normalmente, né, pertencem ao acervo da família, eles vão mostrar alguns itens pela primeira vez, então vai ser super legal. Vai ter um McLaren Senna, que é aquele carro de rua, né, que tem 800 cavalos de potência, é quase uma potência de um Fórmula 1, vai dar algumas voltas rápidas lá em Interlagos, vai ter o espaço Seninha para quem tem criança também, né, então poder... E como que a pessoa faz para participar? São R$25 o ingresso, né, que é totalmente revertido para o trabalho do Instituto Ayrton Senna, que, como você sabe, beneficia mais de 1,5 milhão de crianças no Brasil, né, com os programas deles. E o ingresso, se você digitar Senna Day, é no Ticket for Fun, que é o site, e tem no site oficial do Ayrton Senna também, ayrtonsenna.com.br. Vai lá, acho que vai ser um dia imperdível, com atração para todas as famílias, vai ter food truck, vai ter... para passar lá das 8 da manhã até as 7, 8 da noite, ficar o dia inteiro. Autódromo de Interlagos, dia 1º de maio, que é um feriado também, um dia muito bom. Um dia muito bom, dia do trabalho, e a gente vai lá aproveitar esse dia tão especial para todos nós. Rodrigo, até quarta-feira da semana que vem, você volta, a gente traz mais reportagens especiais sobre o nosso grande ídolo Ayrton Senna, combinado? Com certeza, combinado. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Muito obrigada, Rô. E nós voltamos com uma notícia triste. O nosso colega Rafael Renzel, jornalista da Rádio Oeste Capital e um dos sobreviventes do desastre aéreo da Chapecoense em 2018, faleceu na noite desta terça-feira em Chapecó. O jornalista Rafael Renzel tinha 45 anos e era um dos 4 sobreviventes do grave acidente aéreo que vitimou 71 pessoas em 2016. Entre elas, integrantes da equipe da Chapecoense, jornalistas e dirigentes do time. Na noite desta terça-feira, o narrador estava jogando bola quando sofreu um infarto. Ele foi levado de helicóptero ao Hospital Regional de Chapecó, mas não resistiu. Logo depois de recuperar-se dos ferimentos da tragédia, tinha voltado normalmente à rotina de jogos, sempre ao lado da Chapecoense. O profissional trabalhava na Rádio Oeste Capital de Chapecó. Recebeu diversas homenagens e até escreveu um livro.
Jackson Follman, ex-goleiro da Chape, também sobrevivente, prestou uma homenagem em uma rede social confortando toda a família do jornalista. Rafael Renzel deixa um filho e a esposa. Toda a solidariedade com a família do Rafael Renzel, não só familiares, amigos também. Eu tive o privilégio, a honra de conhecê-lo depois do acidente. Somos colegas de uma empresa de palestras e tal. E conversei com ele em algumas oportunidades. Eu lembro dele contando detalhes do acidente, do resgate, do salvamento. E quando ele falava sobre o acidente, você olhando, ele contando tudo, é como se ele fosse um imortal. Um herói, um super-herói. Sobreviver àquela situação realmente é algo absurdo. E aí quis o destino que ele viesse depois falecer de um infarto jogando futebol. Mas fica uma lição, né? É o título do livro dele, né? Viva como se você estivesse de partida. Eu acho que vale para todos nós e a grande lição que ele nos deixa. Bom, eu só tenho a dizer que pesa para a família e lembrar que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. É verdade, Chicão. E descanse em paz. É isso aí. Temos que viver sempre como se fosse o último dia, né? Fazendo tudo corretamente, deixando tudo certo com as pessoas que a gente ama no nosso trabalho. Olha, vamos falar com o Alexandre Silvestre, que acompanha o pré-jogo entre Ituano e São Paulo. É com você, Silvestre. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no estádio Novelli Júnior, temperatura agradável, batendo um ventinho fresco, o estádio vai enchendo, os times já estão aqui atrás de mim realizando o aquecimento. Olha o tratamento de gala que nós estamos recebendo aqui, ó. Ó que beleza. Não deu pra comer no caminho, né, pessoal, minha equipe? Foca no maluco aqui, ó. Vamos trabalhar de barriga cheia. E antes das notícias do jogo, vamos dar a notícia do dia para a torcida do São Paulo, né? Torcida do São Paulo que já celebra a chegada de um reforço. Reforço confirmado oficialmente. Bate coração. Muito bem, Alexandre Pato será apresentado nos próximos dias, assinou o contrato com o São Paulo por 4 temporadas, São Paulo desembolsa 8 milhões, investe 8 milhões de reais, esse valor, uma espécie de luvas, serão diluídos ao longo do contrato de 4 temporadas, o Pato chega recebendo menos do que o teto salarial do clube nesse primeiro ano, depois o salário gradativamente vai subindo e Alexandre Pato, portanto, será jogador do São Paulo. Não veio para cá, em breve será apresentado oficialmente no CT ou no estádio do Morumbi. Vamos aguardar as informações da comunicação do São Paulo nas próximas horas. São Paulo que joga hoje à noite contra o Ituano aqui no Novelli Júnior, pelo empate, empatando avança para a semifinal do Campeonato Paulista, não terá jogadores importantes, entre eles o Hernanes, que continua machucado, Hernanes com problema muscular, o Nenê também de fora, Arboleda na seleção do Equador, além do Jean afastado, punido, né? Não foi parceiro, teve piti, o Rojas em fase final de recuperação de uma cirurgia e o Carneiro que está com tendinite no joelho. Mesma escalação do São Paulo que venceu o Ituano no Morumbi por 2-1. São Paulo vai jogar, portanto, com Thiago Volpi no gol, Bruno Alves e Anderson Martins, os zagueiros, Reinaldo e o Hudson nas laterais, o meio campo com o garoto Luan, ao lado do outro garoto Lisiero, de mais um menino, o Igor Gomes, a grande sensação do jogo passado, na frente Antony, o Pablo e também o Everton Felipe. Já a equipe do Ituano que precisa vencer por 2 gols de diferença para classificar-se ou então vencer por 1 e decidir nos pênaltis, vem apenas com uma mudança em relação ao primeiro jogo, a entrada do meio-campista, o Bassani, no lugar do Serrato. Bassani é meia, um jogador um pouco mais ofensivo, portanto é o Ituano do técnico Bergantin tentando uma vitória por 2 gols de diferença. O jogo começa às 7h15, a arbitragem é do Flávio Rodrigues
Rodrigues e no VAR, Rafael Klaus. Michele, vou comer um salgadinho, tá bom? Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Silvestre. Aproveita aí. Alexandre Pato chegando para o São Paulo. Ótimo reforço, excelente ou bom? Não é salvador da pátria, mas é peça importante, pode ajudar o São Paulo a reencontrar o caminho das vitórias. Chico Lang, Pato. Muito bom a contratação, muito boa, muito boa. Eu acho que o Alexandre Pato vai ser uma espécie de elo de ligação entre os mais velhos e os mais novos, né? Porque ele tem uma experiência internacional importante, já foi jogador de seleção e passou por vários clubes importantes, desculpa, engasguei aqui. Então, eu acho que ele vai ser o elo de ligação. Preste atenção no que eu estou dizendo. O elo de ligação entre a juventude e a experiência, entre o Hernanes e o Igor, sabe? Sim. Que está faltando isso no São Paulo. E o Pato é elegante, o Pato é fino, o Pato é a cara de São Paulo. E o Pato acho que não sente muita pressão, né, Celso? Chico, você vê, naquela última passagem dele pelo São Paulo, eu sei que a gente tem que ser rapidinho, lembrei agora que o diretor falou. Naquela última passagem pelo São Paulo, ele, aquele jeito todo, tudo, mas é o goleador, 38 gols. Sim. Então ninguém superou ele. Fez quase 40 gols, e reclamaram dele na época, tinha uma pressão, não lembro o que era, Celso, por que falavam? Não, no Corinthians reclamaram. No Corinthians, no São Paulo ele foi tranquilo. Tá? No São Paulo ele é zen. Ele é zen. Ele é zen que nem o São Paulo é zen. Está em atrito agora, tá meio tumultuado, mas com o Cuca vai voltar a ser zen. É isso aí. O São Paulo precisa desse grande nome para assumir um pouco a responsabilidade e deixar a molecada um pouco mais livre, leve e solta. Vamos falar mais uma vez do Palmeiras, que se representou agora à tarde na Academia de Futebol, já pensando na semifinal do Campeonato Paulista. O Gavini tem as novidades do Verdão. O Palmeiras ainda não sabe quem vai enfrentar na semifinal do Campeonato Paulista. Vai depender do que acontecer nos confrontos desta noite entre Ituano e São Paulo e Corinthians e Ferroviária. O que se sabe é que o Palmeiras vai jogar no sábado, já que na terça-feira o Verdão tem compromisso importante pela Copa Libertadores da América contra o San Lorenzo de Almagro, na Argentina. E independente de quem seja o adversário do Palmeiras na semifinal do Paulistão, o técnico Filipão já confirmou que vai poupar alguns titulares. A gente vai manobrando de acordo com as condições que esses jogadores apresentam. Se eu tiver que tirar 3, 4 ou 5 da equipe, trocar esses jogadores, não me preocupa, porque eu tenho jogadores de qualidade. Não posso te garantir quantos eu vou substituir, mas em princípio uns 3 ou 4 é certo, pelos meus cálculos, que vão mudar. Apesar de poupar alguns titulares, o técnico Filipão terá também reforços para essa primeira partida da semifinal. O goleiro Everton e o zagueiro Gustavo Gomes voltam ao time depois de servirem respectivamente as seleções do Brasil e do Paraguai. Além disso, Luan, recuperado de lesão, também estará à disposição do treinador. Agora, quem vive um momento ruim de inferno astral mesmo é o atacante Borja. Nos poucos minutos em que o treino desta quarta-feira ficou aberto para os jornalistas, o Borja acabou sentindo o joelho direito, foi atendido pelo departamento médico do clube e depois conseguiu voltar à atividade. Mas realmente não vive um bom momento o atacante colombiano. Da Academia de Futebol na Barra Funda, Fernando Gavini. Olha, contusão escala time, hein? Contusão escala time. E o Borja fora abre espaço para o Davidson. E o Davidson, como nós mostramos no começo do programa, jogou muito bem ontem. E ontem, quando o Davidson saiu, ele não colocou o Borja, ele colocou quem, Celso? Foi um outro. E aí mostrou o Arthur, exatamente. O Arthur já vinha entrando também. Então aí mostra já uma preferência do Filipão não tá colocando o Borja. Porque o Arthur é um jogador que vai e vem, é um jogador técnico, tá com confiança, né? Então, atacante sem confiança, vixe, aí danou-se tudo. Né? E com o joelho doendo, sei lá. Bom, o Santos também retornou ao trabalho na tarde desta quarta. Quem apareceu para a coletiva de imprensa foi o zagueiro Felipe Aguilar, um dos principais nomes da equipe santista nessa temporada. Adriano Dolfi traz as notícias do Peixe. Após eliminar o Red Bull Brasil, o Santos não perdeu a oportunidade de tirar uma casquinha do rival, com a ilustração do peixe com asas, uma brincadeira com os donos do clube. Em 2 jogos, a defesa não sofreu gols contra um dos melhores ataques da competição. Destaque para Felipe Aguilar, um dos atletas mais elogiados pela torcida.
Y no fue solo un trabajo de arquero y defensa, sino pienso que fue un trabajo colectivo muy importante de todos. Enquanto isso, o Peixe aguarda a definição do dia, horário e rival para o confronto da semifinal. O que é certo é que a primeira partida será em casa. E o técnico Jorge Sampaoli vai contar com 3 reforços: Soteldo, Cueva e Delis Gonzalez, que estavam servindo as respectivas seleções de seus países. Derlis, Cueva y Soteldo son jugadores muy importantes para el equipo, como lo somos todos. La decisión ya estará en el cuerpo técnico quién debe jugar, pero lo importante es que cuando ellos no estuvieron, Santos mostró una buena cara. Nossas redes sociais, conecte-se com a gente, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, e tem também o nosso canal do YouTube, que está bombando, se inscreva lá, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho. Vamos ver como foi a interação com a galera nas redes sociais? Olha só, vamos para os recadinhos. O Fabiano Santos: para mim o jogo mais complicado é o do Tricolor, porém vamos atropelar, de Itanhaém. Gerson: o Felipe Melo é açougueiro, tem que ser banido do futebol, uma hora vai machucar alguém, olha só. A Tati: acho que o mais difícil é o do São Paulo, o jogo emocional conta muito e a pressão não tá fácil, é verdade, viu? Jebson: uma verdadeira lenda brasileira, Senna. E falando em Ayrton Senna, no domingo, no Mesa Redonda, a gente vai sortear não, vou escolher uma pessoa para ganhar esse livro aqui, que é Ayrton Senna e a mídia esportiva, que o Rodrigo França, que estava aqui com a gente, escreveu. Muito legal esse livro, tem várias fotos, muitas passagens, e a gente vai dar de presente no Mesa Redonda, tá? Vídeos de WhatsApp. Boa noite, Michele. Hoje quem vai ter mais dificuldade vai ser o São Paulo para se classificar. Eu sou o Kleber Braz da Moca e estou com a minha mulher Ana Cristina. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Do Gazeta Esportiva, eu sou São Paulino nato e, eu tenho certeza que o jogo mais complicado hoje vai ser o do São Paulo. Apesar do São Paulo ter ganhado aí aquele golzinho, falha ali de escanteio ali, que eu acho que o goleiro nosso falhou, vai ser decisivo hoje aí. O São Paulo hoje tem uma pedreira, é o que eu acho aí. Grande abraço a todo mundo aí, Cleiton de Taboão da Serra. Com certeza o mais difícil é o jogo do Corinthians. Sem sofrimento não é Corinthians. Abraço, aqui é Diego de Jacareí. Valeu, Diego. Beijo pra galera do interior, beijo pro pessoal da Moca e pro querido Barba Ruiva aí que tava deitado assistindo a gente. Um beijão, São Paulino. Vai dar São Paulo hoje. Vamos pro resultado da nossa enquete? Olha só, no início do programa a gente perguntou quem tem o jogo mais complicado nessa noite e deu São Paulo. 61% dos votos, até porque a equipe do Ituano, né, tem feito uma campanha muito boa, Chicão. É verdade. Mas, sabe, ontem eu tive uma sensação que São Paulo vai ser o campeão do Paulistão. Teve que encerrar, a gente acabou o tempo, a gente tinha que ter mais meia hora, mas o Gazeta Esportiva homenageia hoje o grande Renato Russo, ex-vocalista da Legião Urbana. Ele completaria 59 anos. O maior poeta do rock nacional. Até amanhã!